Boa noite, pessoal. Somos o Grupo 4 de Inovações do curso de Administração e Contabilidade, fazendo nosso trabalho de projeto integrador. E a gente vai hoje fazer um bate-papo a respeito de inovação tecnológica e também puxar uns certos ganchos e comentários sobre o filme Ela, de 2013. Meu nome é Matheus Barros Barreto. João Otávio, Oscar Carvalho, Ingrid Oliveira. E com isso a gente vai iniciar essa conversa bem bacana. Primeiramente eu queria dizer que bem interessante o filme. Eu gostei da maneira que ele apresenta toda essa relação de homem e inteligência artificial a um nível quase tão profundo, né? Tão íntimo, que o que foi mostrado no caso de Theodore e Samantha. O que você achou, Oscar? Então, primeiro contextualizando, né, falando sobre o filme basicamente, né, é sobre o trabalho, já que a gente vê que não quebra a relação humana, que é um trabalho já voltado para a inteligência artificial, que o cara escreve cartas com a escrita da pessoa, porém ele vai ditando e vai falando o que vai ter o conteúdo nas cartas. Então ele faz o papel já do remetente e ele é contratado para fazer isso, ou seja, a gente já vê de primeira a inovação tomando conta da relação humana de uma pessoa que está enviando a carta. Profissões do futuro, né, cara? Sim. Bem diferente, né? Então já começa por aí o filme e a partir de um certo momento que ele vai atualizar a inteligência artificial, ele adota uma nova que ele acaba se apaixonando por ela. Basicamente o filme é em cima dessa paixão, né, criada entre um humano e uma inteligência artificial, e os desdobramentos que se dá, como que acontece, né, que é bem estranho como ela vai se formatando a pessoa, né, ao jeito se dele, adapta ao estilo. que acaba sendo a mulher idealizada por ele, né. Isso é bem chocante até. bem chocante e perigoso também, né? Sim. Porque vocês veem o poder de persuasão que acaba tendo a inteligência artificial, né? Que ela acaba comprando aquele papel da pessoa ideal e ela vai se adaptando cada vez mais. Ela vai vendo onde ela errou com a pessoa. Você vê, eles têm as discussões e a cada discussão que eles vão tendo, né? Ela vai se adaptando e vai melhorando. É uma questão de inovação constante, né, cara? Não só no seu jeito de falar, mas ela foi se adaptando a várias e várias outras pessoas, todas as experiências que ela foi tendo, ela só foi inovando. O jeito de pensar, agir, até se comunicar com o Theodore. E isso é até uma coisa que eu acho interessante a gente citar do filme também, porque ele não foi o único que utilizou uma inteligência artificial. É citado outros casos também, sua amiga que também teve uma inteligência artificial para ajudar a lidar um pouco com a perda do marido. O outro caso lá de um outro cidadão que foi rejeitado por uma inteligência artificial. Ou seja, são pessoas que são seres que estão sempre inovando, sempre se adaptando, seja nesse meio de convivência social, seja no mercado, economia. É uma coisa que a gente tem que usar com consciência, né? Porque é aquilo, da mesma forma que é um bem e que nos beneficia, também pode ser algo prejudicial no futuro, dependendo da informação que você está passando para esse ser. A inteligência artificial ela é alimentada por informação. Então, quanto mais informação, mais ela vai crescendo, vai se adaptando, se expandindo. E tem um ponto até que a inteligência artificial no filme, ela ultrapassa até, ela vai evoluindo de acordo com a quantidade de informações que ela vai consumindo, ela vai evoluindo ainda mais no campo sentimental e tudo mais, criando essa relação muito forte afetiva do protagonista com ela. Ciúmes. Sim, ciúmes, sentimentos. Ela foi criando sentimentos. Então foi uma coisa muito forte, assim, né? Que uma inteligência artificial criada exclusivamente para atender certas demandas suas acaba se tornando algo intrínseco para você. Hoje em dia, até a gente, em uma das palestras que a gente teve há um tempo atrás, que o palestrante ele chamou a atenção para uma coisa, por exemplo, se falasse há 5, 10 anos atrás que a gente ia ter um chat que responde tudo aquilo que a gente quer, acharia que tá ficando louco, né? Então, assim, agora, nesse momento, a gente pensa numa inteligência artificial que talvez ganhe empatia. Pode parecer uma loucura para nós, mas a gente sabe que, infelizmente, em algum momento isso possa virar realidade. É até interessante você ter citado essa palestra nesse dia, porque ele mostrou também uma coisa muito interessante, que ele tem aquela ferramenta de trabalho dele,
que é uma IA que recria perfeitamente a voz e personalidade dele. Ele tem uma IA para conversar com ele mesmo, mas também para lidar com suas questões financeiras. Ele mesmo conseguiu fechar para pagar mais barato do aluguel no lugar que ele trabalha e ele não falou uma palavra. Ele botou a IA dele para falar por telefone. Eu falei, cara, realmente. É até meio parecido também com a IA do filme, né? Que Sim. ele consegue se comunicar. Exato. É bem interessante. Só ilustrando e contextualizando, né, nessa situação que o Matheus citou, ele falou que não tinha conhecimento sobre um direito imobiliário, para, às vezes, conter aquela questão do aluguel que estava sendo abusivo. Então, ele perguntou para a IA dele, e ali ela, que tem a expertise de um advogado, assim, digamos, ele não tem, respondeu por ele, né, e resolveu o problema. Então, isso é um negócio que já está acontecendo. Eu também acho bacana, João, se você para pensar, a época que o filme foi lançado, o filme que é 2013, 2013, estamos atualmente em 2025. Você vê como que aquele filme já prevê de maneira tão precisa, como também a parte das relações hoje em dia, porque essa questão de relacionamentos por inteligência artificial não é algo que já está mais tão no escuro, já existe casos já, não muitos, mas de pessoas que estão tendo esse tipo de relação com a inteligência artificial, buscando preencher esse vazio, essa necessidade de estar em uma relação e utilizar a IA, cara. E querendo ou não, querendo encontrar uma pessoa idealizada, né? Porque querendo ou não, um relacionamento, você com outra pessoa, a pessoa pensa de uma forma, ela tem os seus sentimentos, né? Tem toda aquela relação humana. A partir do momento que você está com uma inteligência artificial, que ela se adapta, que ela se molda ao seu jeito, você está idealizando uma pessoa. Então, muita gente está em busca, ao invés de um relacionamento assim, né, vamos dizer, conturbado, aquele relacionamento humano, que você tem uma opinião diferente da outra, você tem uma inteligência artificial, que ela concorda com suas opiniões ou ela consegue te manipular, o que eu acho mais perigoso ainda. E é perigoso esse tipo de relação onde a pessoa só passa a mão na sua cabeça, né? O que faz a gente crescer é a discordância, às vezes, de um companheiro que quer te ver crescer. Tipo assim, você vai fazer algo errado e a pessoa fala, não é por aí, né? Que te corrige e você segue adiante. Já somos muito dependentes dos nossos celulares e agora ainda mais dependentes ainda com a inteligência artificial. Porque, querendo ou não, a gente já está utilizando o IA para tudo. Estudo, trabalho, dia a dia, você bater um papo. Estamos só cada vez mais nos tornando escravos desse tipo de inteligência, né? Porque como é que funciona? Antigamente, para você estudar, você pegava um livro... Tinha até a Barça, enciclopédia lá. Enciclopédias. Hoje em dia não, você já abre lá com o toque do seu celular. Quem foi Dom Pedro? Quem foi aquele ditador lá bem famoso? Quem foi Hitler? Você tá entendendo? Não é mais necessário a gente ter que se desprender tanto, de sair da nossa zona de conforto, sendo que a gente pode obter tudo o que a gente precisa praticamente com um clique. Um amigo para conversar, uma segunda opinião, como procurar uma receita, como realizar o seu trabalho. E com a IA ficou melhor ainda, né? Porque com o Google você tinha que pesquisar e normalmente você tem que entrar em websites para saber várias opiniões. Já na IA não, a IA você joga lá e ela te joga tudo. Joga até coisa que você não pediu. Até pra pesquisa mesmo, você no Google, você tinha que saber se a fonte era confiável. Agora você joga na IA, pronto, acabou. E aí que entra o perigo de pegar muita informação que às vezes não é verdade. A gente fica menos criterioso. Fonte. A gente cria uma confiança tão grande na inteligência artificial, tá certo, é isso aí. E a Samantha é praticamente só 10% do que talvez nos aguarde no futuro, né? É isso aí, exatamente. Mas isso já é preocupante porque, querendo ou não, a partir do avanço da tecnologia, a gente já vê as pessoas muito mais no celular, né? Parando as relações humanas. Ao invés de eu conversar com vocês pessoalmente, a gente conversa aqui no grupo de WhatsApp. Está muito mais mecanizado isso, né? Então imagina como que vai ser mais para frente com a inteligência artificial. Sim. Isso é preocupante. Esse bate-papo até esse momento está sendo muito produtivo. Eu acho que inteligência artificial tem os seus benefícios, mas ao mesmo tempo também pode oferecer os seus malefícios. Aí a gente tem que saber equilibrar qual é esse nível de até onde a gente pode confiar em uma inteligência artificial. O quanto que nós podemos nos expor a ela, o quanto que nós podemos passar para ela, seja informações relacionadas ao seu trabalho, seja a sua vida pessoal. Deve ser utilizado, pode utilizar, mas da maneira correta e com equilíbrio. Eu acho que é essa mensagem que a gente tem que
sempre deve reforçar quando é a utilização de inteligências artificiais.